Olá, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz aqui de receber uma pessoa maravilhosa, gente, que vocês não acreditam. Essa pessoa vai ser famosa ainda e ela não Amém. sabe. Ela vai ter um stand-up comedy, que a gente está aqui se divertindo antes da gravação. Mas, Mirlane, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. É sempre um prazer receber pessoas aqui, pessoas assim, alto astral, para ter bate-papos de qualidade. Esse é o intuito do Oba Convida. A gente sempre quer contribuir para ajudar as pessoas mesmo, as empresas, a implantarem uma melhor forma de trabalho. E hoje o nosso tema, gente, é muito bom. Olha só que a gente vai falar sobre flexibilidade que gera resultados. Como o trabalho flexível impulsiona a felicidade e a produtividade na Via Flow. E a Mirlane vai contar um pouquinho mais para a gente da Via Flow, que é onde ela trabalha, mas também dela. Então, Mirlane, queria começar te pedindo para você se apresentar. Conta um pouquinho de quem que é a Mirlane, profissional e pessoalmente, e um pouquinho da Perfeito. Via Flow também. E obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço pelo convite, tá? E aí, me apresentando um pouco, eu sou Mirlane, eu sou mineira, mas moro há 2 anos e meio em Brusque, Santa Catarina. Então, a gente conversou um pouquinho de como que foi a minha mudança. Eu sou sagitariana, então eu sou extremamente animada. Eu acho que esse jeito expansivo e animado de ser vem disso. Tem gente que não acredita em signo, mas eu gosto sempre de me apresentar assim. Sou psicóloga, sou formada desde 2012. Já atuei como psicóloga clínica, como psicóloga organizacional, como consultora. Hoje faço parte, né, do time da Via Flow, atuo como people lead. Então, tudo que é treinamento e desenvolvimento a gente faz também, acompanha as nossas pessoas, né, dentro da empresa. E profissionalmente, esse é o resumo. Pessoalmente, eu sou ultramaratonista, então o que que é um ultramaratonista? Todo aquele corredor que faz distâncias acima da maratona, né, das 42. Então, Incrível. eu já Parabéns. fiz minha maior corrida foram 145 quilômetros, que é uma Uau. prova em Minas, chama Caminho de Rosa. E é isso, assim, um pouco de mim. Eu sou extremamente Incrível. ativa, gosto de fazer atividade física, faço atividade física todos os dias, todos os dias, sim, todos os dias. Eu gosto bastante. E agora eu vou investir na carreira de stand-up comedy. Eu Pode percebi que, investir. tá vendo, Roberta, vai ser A gente minha estava se apoiadora. divertindo, total. E, não, primeiro, maravilhosa, obrigada por compartilhar. E é uma caixinha de surpresa, a gente só vai descobrindo mais coisas boas. E conta um pouquinho da Via Flow. O que que a Ai, Via Flow sim! faz pra gente, por favor? A ViaFlow, ela é uma boutique de tecnologia, então ela tem, mais de 20 anos de mercado. Hoje nós temos 65 profissionais. O forte, né, o carro forte da ViaFlow é hiperautomação, mas nós temos, né, vários, frentes de desenvolvimento, né, a gente tem também times de desenvolvimento além do RPA, que é a da robotização. A gente tem um time forte de marketing, a gente tem um time de comercial, então nós temos o time de people, né, que cuida das pessoas. A ViaFlow começou em Porto Alegre, era escritório presencial, então era pequeno, tinha poucos profissionais e era um presencial. Expandiu para São Paulo, também com algum escritório presencial em São Paulo e em Porto Alegre. E a partir de 2020, né, com a pandemia, ficou 100% home office. A empresa, ela é 100% home office. Vamos começar nesse assunto, então, já que a gente já contou um pouquinho do modelo de trabalho que vocês adotaram. Vocês já eram assim antes da pandemia ou não? Vocês tiveram que adaptar alguma coisa? Foi adaptação. Então, quando Uhum. eu entrei na ViaFlow em 2021, então eu já entrei remoto, tá? Mas a empresa, ela teve uma facilidade, ela fez essa virada de chave, né, para o home office, foi um desafio, porque no início as pessoas começaram a se adaptar em casa, então montar um escritório, tentar achar um ambiente com foco para poder continuar trabalhando. E aí, em 2021, é que a gente conseguiu fazer a parceria, né, com a Uoba, para que os profissionais pudessem ter a chance, a escolha, porque também em 2020 estava tudo muito incerto. Então, era isolamento Verdade. mesmo, não tinha tido ainda o avanço, né, das vacinas. Isso só foi acontecer em meados de 2021. Uhum. E com isso acontecendo, veio a oportunidade da gente estabelecer essa parceria para que pessoas com perfis mais de conexão, né, de relacionamento Sociáveis. humano. E algumas áreas têm mais essa necessidade de vendas, né? Sucesso do cliente. E aí a gente tem uma grande parte do nosso time de pessoas, né, nossas pessoas é do TI.
Então a gente tem uma grande parte que você pode pensar assim: "Ah, o pessoal já é introspectivo". Eu tive uma dificuldade no início, porque eu começava algumas reuniões, algumas pautas que era para a empresa inteira, aquele tanto de câmera fechada. Então, para quem é muito sociável, para quem é muito comunicativo, é muito do relacionamento, da conexão, isso é Faz uma uma falta. loucura. Porque você pensa Sim, assim: "Gente, eu tô falando para quem, né? Quem são as pessoas que estão lá do outro lado?". E aí sim, também é um desafio para quem é assim. De sim. entender que as pessoas são diferentes, de entender que tudo bem outra pessoa não se sentir confortável de abrir a câmera, mas a questão da gente conseguir fazer essa transição, né, a Uhum, ViaFlow ela conseguiu com muito êxito fazer a transição para o 100% híbrido, e aí uhum, questão da produtividade, né, uma vez que você não pega mais trânsito, uma vez que você não tem tantas dificuldades para se locomover, você acaba sendo mais assíduo e muito mais produtivo. sim. Então você acaba conseguindo, mais resultados, né. Não, totalmente. Sabe o que você falou da câmera? Sabe que aqui na Uoba, a gente tem isso como regra, né? Que a câmera tem que estar ligada nas calls. Mas a gente fez isso de forma intencional, porque a cultura também, você sabe, você que está à frente disso, Mirlane, que a cultura do trabalho, né? Quando você resolve ser remote first, foi o que você falou, mas é híbrido, porque no final do dia é necessário os encontros presenciais e físicos, principalmente para as pessoas que são mais sociáveis, para as rotinas e rituais de algumas áreas específicas. É, a gente é importante, né, a gente colocar algumas diretrizes para que a gente mantenha essas conexões fortes de forma intencional. E a gente fala, poxa, o vídeo é uma delas, porque a gente também tem colaboradores espalhados no Brasil inteiro, no mundo, e às vezes você não vai ter contato com aquela pessoa fisicamente tão cedo, mas o fato de você ver ela do outro lado na call, você sente que a call é mais produtiva, que ela tá te escutando, que ela se arrou, né, que ela realmente está ali presente Verdade. naquele momento. Então, assim, não é fácil, mas se você faz intencional desde o dia um, fica mais fácil, porque acaba virando um ritual da cultura, sabe? Então, mas é difícil quando você já Uhum. chega num lugar que não é um ritual para depois implantar, porque a gente foi desde o dia zero mesmo, sabe? Super intencional, porque a gente já se propôs a ser uma empresa remote first desde antes da pandemia. Então, a gente já surgiu assim enquanto empresa, sabe? Então, a gente aprendeu essas dicas com empresas que já faziam isso há mais tempo, que não era comum naquele momento, né? Que já estavam aí, GitLab, outras empresas já faziam isso há uns 10 anos. Mas muito legal, assim. E eu acho também que tem a ver um pouco com o fato de vocês também serem uma empresa de tecnologia, né? Eu acho também Perfeito. adotar ferramentas de tecnologia, que são muito necessárias também para que o trabalho híbrido funcione, é mais fácil quando você também, na essência, você já tem uma cultura um pouco mais disruptiva, né? Você já trabalha com inovação. Mas me conta, atualmente, assim, vocês têm algum tipo de ritual, diretrizes? Você, do ponto de vista de people, né? Quando você olha para toda a cultura da empresa, nesse formato de trabalho, o que foram os rituais que vocês tiveram que implantar ou para realmente se preocupar em manter uma cultura engajada no híbrido? Quais são os É, rituais hoje, os principais da Via Flow, assim, se você pudesse contar um pouquinho para a gente? a ViaFlow ela tem algumas práticas de algumas cerimônias, vamos celebrar. Então, todo o evento que vai fazer na ViaFlow, comemorar algum selo, comemorar alguma conquista, celebrar alguma data importante, a gente mobiliza a empresa para que as pessoas que estão nas mesmas regiões irem até o coworking para a gente celebrar junto. E aí isso vem acontecendo com uma certa frequência e a gente vê Que que legal. até as pessoas que são mais introspectivas, que gostam de estar mais na delas, elas fazem questão de participar. Por É quê? verdade. É o momento delas conhecerem quem está na empresa delas. Então eu posso citar algum desses movimentos que aconteceram. Ai, conta pra gente. Ano Aham. passado eu fui para Porto Alegre em dezembro, e aí eu na semana que eu ia, eu mandei mensagem: "Ó galera, eu quero conhecer e tudo, vamos marcar o coworking". Então a gente se encontrou. Aí eu lembro que ano passado em Porto Alegre eu fui num coworking, encontrei 10 pessoas, então trabalhamos juntos durante um dia, 10 pessoas, e no outro dia, com outras 10 pessoas de um outro time, em um outro coworking diferente, encontramos. Em março desse ano, a gente decidiu se reunir para fazer a formatura dos Flow Talents, que eram jovens que passaram a formação na prática na Via Flow durante 18 meses remotamente, e o cliente que eles prestavam serviço fica em Porto Alegre. E eles Aham. estavam no momento de formatura, seria em março, Que legal. e a gente conseguiu mobilizar, fizemos uma ação de levar as 3 pessoas formandas para Porto Alegre. E a gente reuniu todo mundo que estava em Porto Alegre e região, agendamos um coworking,
24 pessoas estavam lá. E foi uma experiência muito grande. Então, as pessoas que viajaram, né, essas pessoas que iam formar, eram pessoas que estavam viajando a primeira vez de avião. Então, Ai, pra isso é demais. o que a experiência proporciona, né, o que a gente Sim, pode essas pequenas ações, uhum, elas uhum, têm um grande impacto na vida das pessoas. com Então, certeza. se eu puder falar com você, esses são só exemplos. A gente foi agora em Sim. São Paulo, dia 19 de junho, estávamos em São Paulo fazendo a formatura de 10 flow talents em RPA, Se chamam de reservamos floatados? Se flow chama? talents, Flow talents. talents. Aham, aham. E aí, todos os 10 formaram em RPA, né, hiperautomação. Todos se reuniram em São Paulo, num Uhum, coworking onde, tipo assim, tinha 20 pessoas da empresa. uhum, Fizemos num auditório, tipo, uhum, foram disponibilizados microfone, áudio, então fizemos a formatura. Então, tudo isso o que é proporcionado para as nossas pessoas com essa possibilidade. Então, a claro. gente tem times que moram na mesma região que conseguem se encontrar semanalmente, alinhar, conseguir ter um fluxo de proximidade, como era antes, quando eles trabalharam. E aí eles também têm como conhecer outras pessoas da própria empresa, Uhum, que são de times uhum, diferentes. Então, proporciona esse tipo de conexão. Teve uhum, esse caso agora em junho também aconteceu, um profissional nosso da Paraíba, ele ia fazer uma viagem para São Paulo. uhum, A chance de eu conhecer esse menino ia ser zero. uhum. Só que ele ia para São Paulo na mesma semana que eu iria estar em São Paulo. Então a gente Fantástico. conseguiu se encontrar. Então, assim, as possibilidades que é esse formato de eu poder escolher, Uhum. que se você me perguntar assim, o que você acha que o profissional quer? Isso. Uhum, Se isso for, né, uma pauta. Ah, o que que o profissional hoje faz o profissional feliz, né? O que que faz? Ele ter o poder de escolha. Então, se eu uhum, te der uma resposta, é essa. Não pode ser nem a goela abaixo, não pode ser nada. Olha, vai ter que ser só home office, ou tem que ser uhum, só presencial. Ah, uhum, vai ser híbrido, mas você vai ter que ir todo dia tal. Então não é uma escolha. Eu estou te dizendo as uhum, regras do jogo. Quando o uhum, profissional ele tem a possibilidade de escolher, ele pode ir o dia que ele quiser. Ele pode uhum, escolher ir com um grupo, ele pode escolher ir uhum, sozinho. Então, uhum, é isso que faz o profissional estar satisfeito, ele poder escolher como ele vai fazer. uhum, uhum. E já que a gente está falando de felicidade, né, que é o tema aqui, acho que isso é essencial mesmo, né? As pessoas estão buscando a flexibilidade. E para que esse poder de escolha, né, como você disse, possa acontecer na prática, eu entendo que como empresa e organização, vocês também têm que dar as ferramentas adequadas para o profissional, né? Assim como existem as ferramentas do híbrido, que, né, são, enfim, você deu o exemplo do Meet, poderiam ser do Teams, poderiam ser várias outras. Existe também o escritório, que é o que você comentou, que é uma ferramenta para que ele consiga ter os coworkings a 5 minutos de onde ele estiver, e isso, acho que você falou de 3 pontos importantes nessa sua última fala, né? A questão de sermos seres sociáveis e o quanto faz diferença esses encontros presenciais, nada substitui o físico, o olho no olho. Então, assim, ótimo que eu tive toda a minha formação à distância, mas na minha formatura, eu encontrar, né, com os Flow Talents, encontrar com o restante da empresa, acho que cria vínculos que realmente as pesquisas comprovam, né? Você fica muito mais ligada àquela empresa. A chance de um profissional existe uma pesquisa que aponta, você fica muitos meses sem encontrar com ninguém da sua empresa, a chance de você receber uma proposta de trabalho e ir para um outro local é muito maior. Porque no final do dia, o que mais te retém numa empresa são as pessoas com as quais você trabalha, né? Principalmente lideranças, né? E isso faz muita diferença, assim, você tá com esse contato físico. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você falou de poder de escolha, super importante. Achei assim, o que o profissional quer, né? E você me falou de uma coisa muito interessante também, que eu acho que é o pool de acesso a talentos também que você tem, diversidade que você traz para a empresa. Porque, por exemplo, você falou desse seu colaborador que é da Paraíba. Talvez se você fosse uma empresa 100% presencial, você não contrataria um profissional que lá, você está mudando a história dele lá na região Exatamente, você que tá ele mora. e a questão que eu ia falar também, que eu ia trazer, que foi interessante, dentro da plataforma, Uhum, se não tem na sua região, né, não tem se não uhum, tem o OBA, o coworking, você uhum, tem um campo que uhum, você sugere. Então, o que que sim, aconteceu com esses profissionais que moram em lugares mais afastados, que moram em lugares que tem coisas que não é muito popular ainda? Começaram a dar esses insumos para o OBA. E sim. hoje, aí é o sentimento.
De Ah, que, olha, não tinha, mas eu cadastrei aqui, agora tem. Então a gente não sabe. Então, o que para mim não é valor hoje, para muita gente é um valor. Eu mesma, eu sim, moro em Brusque, Santa Catarina, e quando a gente começou a parceria, não tinha cowork cadastrado daqui. E eu fui pesquisar se existia na cidade, né? Falei, vamos ver se aqui na cidade tem cowork, porque eu quero dar um nomezinho para eles cadastrarem. E hoje temos 3. sim, Isso é porque é uma via de mão dupla. Cara, se não tem, sim, vamos fazer chegar, né? Vamos, sim, vamos dar exato. possibilidade para as pessoas. Exato. Você sabe que a gente se preocupa muito com isso, você sabe, né? Que a gente trabalha juntas com a experiência do colaborador e de você, de todo mundo, a jornada de trabalho das pessoas, porque no final é isso que a gente tá aqui, né? O Oba, né? Aqui. A gente tá Isso, pensando muito namoradinha aí. no aqui do work balance mesmo, né? Das pessoas poderem ter acesso perto de onde elas estiverem. E isso é ser uma empresa de tecnologia. Vocês que são também que tem uma base tecnológica, a gente está sempre monitorando, recebendo esses insights de vocês. Então, é sempre uma via de mão dupla, como você disse, a gente só evolui com os feedbacks dos nossos clientes, estudando o comportamento deles também. E a gente monitora hoje, né, via tecnologia, aonde as pessoas estão localizadas, para garantir que tem espaço a X quilômetros da onde essas pessoas estão. Então, essa é uma das premissas hoje da UOL, porque é exatamente isso. A gente quer realmente colocar espaço onde vão ter pessoas para as pessoas irem e que as pessoas tenham espaços perto onde elas estejam. Então, de todos os nossos clientes, colaboradores das nossas empresas espalhados no Brasil inteiro, agora México Ai, e meu outros Deus, países também, sucesso Portugal, demais. a gente faz esse monitoramento e como isso é importante na ponta. E é muito legal você contar o tanto que isso gera um benefício, um senso de pertencimento para o colaborador, de, poxa, eu tenho o meu escritório aqui para onde ir, onde quer que eu esteja, é esse sentimento mesmo que a gente quer gerar. Que coisa boa, maravilhoso. E aí, falando um pouquinho também de atração de talentos, me conta um pouco hoje como que essa questão do trabalho flexível é vista para vocês e vocês que trabalham no mercado também, que vocês atendem vários grandes clientes e trabalham com tecnologia, para essa parte de atração e retenção de talentos. Como que você enxerga hoje isso como proposta de valor para o colaborador? Existe hoje, baseado, né, nas nossas últimas interações com candidatos, tá? Pessoa candidata, que é uma escolha, tá? A Uhum, grande maioria, quase 100%, uhum, opta por 100% home office. uhum, Por quê? Isso traz a liberdade dele trabalhar de onde ele quiser. Isso traz para ele a liberdade dele escolher morar em outro lugar, com um custo-benefício melhor. Vagas, né, oportunidades que tem em seu cerne o presencial, hoje em dia elas são mais difíceis de serem preenchidas. No nosso cenário hoje via Flow, existe híbrido. Existe um cliente que fala: olha, preferencialmente se morar em São Paulo, porque de vez em quando a gente tem alguma cerimônia presencial. E isso é ok para os profissionais, para os candidatos, porque a gente avisa com antecedência. Não é algo que começou 100% home office e de repente eu estou te chamando aqui, olha, a partir de amanhã é presencial. Vai existir, eu entendo que vai existir, a tendência é essa no mercado, de algumas empresas já estarem voltando para o híbrido. Mas uma vez que eu já faço isso com o coworking, uma vez que eu já consigo trabalhar essa flexibilidade e vou trazendo para as pessoas a liberdade de escolher. Porque uma coisa é ser híbrido e aí a empresa precisar de você estar lá toda semana. Mas aí você escolhe um dia na semana que você vai. Ah, pelo menos uma vez por mês. É uma vez por mês. Não é algo. Se for um desafio, né? As pessoas elas não estão. O que vai mover um profissional, um candidato a uma oportunidade? O desafio que ela vai ter. Então, o que esse lugar vai me trazer enquanto desafio ou crescimento para minha carreira? Então, isso é uma questão. A segunda maior questão é se vai ser presencial ou se vai ser remoto. Então, a chave é isso. Eu estou disposto, o candidato ele vai se perguntar, para eu fazer essa carreira nesse lugar, ou sempre quis trabalhar ali. Eu vou querer me mudar. A gente tem profissional que fala assim, eu estou disposto a me mudar para São Paulo. Eu estou disposto para ir para lá. Então a gente existe. Só que eu não posso colocar isso como uma premissa, né? Não posso dizer que isso é uma maioria. Acontece e existem casos. Por quê? Nós trabalhamos com pessoas diferentes, uhum, com estímulos diferentes. uhum, Então, uhum, uma hora, o que para alguém vai ser confortável, para outras pessoas talvez não seja. uhum. Entender que a jornada é muito personalizada também, né? E aí, você falou de uma coisa importante, eu quero fazer um gancho também. Você falou que você gosta muito, você faz exercício físico todos os dias. E que isso te faz muito bem para a sua saúde mental,
para o seu dia a dia, para sua rotina. E é isso, quando está falando de jornada personalizada das pessoas, é entender também isso, né? É porque para a gente é muito óbvio falar de atividade física, mas como essas Uhum. mudanças no formato de trabalho elas são muito recentes e as pessoas estão aprendendo a se adaptar a isso, porque acho que é um pêndulo, né? A gente foi muito para o extremo, 100% home office, que a gente Uhum. sabe que não é realidade, né? Durante a pandemia, e agora as empresas estão tentando voltar e se adaptar e com vários questionamentos em relação à produtividade, em relação à cultura. E aí muda, claro, de cultura para cultura, mas também pensando muito na rotina, acho que bons hábitos e saúde mental das pessoas, assim como hoje para a gente é óbvio que não adianta fazer atividade física uma vez por mês, porque não vai gerar resultado. Dependendo da pessoa, vai fazer 2 vezes, dependendo da pessoa, vai fazer 3, dependendo da pessoa, tipo a Mi vai fazer todos os dias, mas a gente já entende a importância disso. Acho que as pessoas também vão entender e criar suas rotinas e seus hábitos relacionados à ida para os escritórios, sabe? Perfeito. Então, assim, vão ter pessoas que têm a necessidade de irem mais dias na semana, pela característica de personalidade dela. Ela necessita ver outras pessoas, ser mais criativa, estar em contato, ou ela trabalha no comercial e ela tem rituais mais bem estabelecidos. Por todos os vendedores da minha empresa estão na mesma cidade, a gente tem aqueles rituais que são nada substitui do comercial, sabe? De estar junto, de fazer o weekly, falar do forecast, bater o sino que fechou a venda, ou encontrar com o cliente. Vão ter aquelas outras pessoas, enfim, né, que tem a mobilidade, preciso levar meu filho na escola, é longe, eu já preciso de um lugar mais próximo, e você acaba criando a sua rotina de trabalho. Então você vai entender que as pessoas vão entender o quão é necessário criar essa rotina para a saúde mental. Vamos falar de saúde mental, porque Uhum. também e a gente sabe que o profissional de tecnologia é desafiador, porque normalmente ele tem um setup maravilhoso na casa dele, e ele Isso ama ficar em mesmo. casa porque ele é mais introspectivo, então é o profissional mais difícil da gente tentar sair de casa para participar dos rituais da empresa. Mas no final existem alguns estímulos que nem ele sabe, mas que são importantes para ele, né? Para a criatividade dele, para a inovação, para a evolução. Ele como um ser também, né? Um ser humano, assim, que precisa de conviver em comunidade. E aí me conta um pouco como é que tá esse tema e como é que você enxerga isso na Via Flow relacionado à saúde mental dos colaboradores, no final do dia, felicidade. Como que vocês trabalham isso? Como que você enxerga que vocês ainda têm desafios relacionados a isso nesse novo formato de trabalho? Quais foram, talvez, iniciativas que vocês adotaram, que vocês podem compartilhar aqui com as pessoas para elas aprenderem também sobre a saúde mental? Nós temos agendas Uhum, mensais, e aí nessas agendas, e a questão dos profissionais mais introspectivos, a pauta desde sempre é saúde mental uma vez por mês. Então a gente tem uma pauta que chama WS Socioemocional. Então, a gente tem um parceiro que fala de saúde mental. Então, a gente tem um tema trabalhado todos os meses. Então, a gente já falou de burnout, já falamos de ansiedade, já falamos da história, né, de alguns transtornos. Esse ano a gente usou, né, o mês lá da luta antimanicomial para falar, gente, olha só, hoje em dia, quem vai no antigamente a gente falava que quem ia psicólogo era doido, mas vamos contar a história, o porquê que isso aconteceu. Então a gente sempre traz isso para deixar um ambiente seguro. E o porquê que a gente fala, né, do ambiente seguro. Você não precisa pedir para as pessoas levantarem a mão em plenária se elas estão passando. Elas têm a liberdade de se manifestar e compartilhar uma história delas. Então elas têm o espaço. Então, nós da Via Flow, a gente se adaptou a esse cenário, trazendo temas todos os meses e deixando as pessoas confortáveis a compartilhar ou não. Às vezes a pessoa entra, só consome conteúdo e depois, em um feedback, a gente sempre quer escutar as pessoas. Gente, os temas, como é que estão? Quer propor alguma coisa? A gente sempre deixa aberto sugestão e a gente leva para esse parceiro trabalhar o tema para trazer para dentro de casa. Então, a questão da saúde mental é uma pauta muito importante. Você trouxe algo que acontece na nossa realidade, uma pessoa que tem necessidade. A gente tem profissionais que têm uma necessidade de ir todo dia. Para ele é libertador. Enquanto a gente tem pessoas que têm 3 telas, trabalham com clientes que exigem algumas licenças e que a gente vai entender que para essa pessoa é insustentável, é insano ela ir no coworking. E aí como que essas pessoas se adaptam, né? Tem gente que consegue só ir meio período. Então, ela se organiza para Ou conseguir. em coworking que tem segunda tela. Ou é legal a gente escutar essas coisas para pensar no futuro. A gente vai falar de futuro, de VR, enfim. Eu quero saber das tecnologias que vocês estão usando. Mas continua seu raciocínio, tá muito bom, E Mi. aí a gente Adorei. tem essas pessoas que Aham. têm essa necessidade, tem as pessoas que são introspectivas, e essas que são introspectivas, elas não deixam de ir. Mas elas se programam para ir num dia que não vai precisar do arsenal que ela montou na casa dela. Por Uhum. quê? Essa sensação de tô no meu protegido
ela é substituída e muito bem comparada, né, a comparação ela fica igualitária, quando eu vou para socializar, eu vou ver meu time, eu vou tratar um negócio, alguém vai levar lá um negócio pra gente tratar junto. Eu estive em coworkings em que eu vi o time trabalhando junto, no sentido um com o outro no mesmo computador conversando. Cara, na época do presencial era assim. Então é uma oportunidade que eles têm do time montar uma apresentação. Ó, tô trabalhando com você remotamente, a gente está construindo uma apresentação. Marcar o co-work para nós duas fazermos a apresentação para todo mundo que está lá. Fantástico. Porque a galera ter a oportunidade de sugerir, de te dar um parabéns, te dar um feedback, que poderia fazer isso também aqui no online, mas presencial fica muito mais sustentável, eu consigo Sim, ver as suas sim. expressões, O eu flow consigo. de ideias também flui, né? Às vezes as pessoas não iam contribuir tanto no remoto, mas ali no presencial elas contribuem muito mais, né? E a gente está com essa questão agora, estava comentando antes que esse bate-papo veio muito a calhar. A gente está esse mês de julho, a gente vai fazer nós temos agendas mensais. E uma das agendas mensais é o Ubuntu, que é onde a gente fala sempre, né, todas as Adoro essa informações da empresa. palavra. Sim, então tem esse Ubuntu tem um encontro. significado, gente. Para quem não conhece a palavra Ubuntu, né? Não sei se você quer Não, pode explicar, porque falar, vem da pode falar. África, né? Ubuntu, Isso mesmo, da Ubuntu. origem africana, se perceber, perceber o outro e respeitar as diferenças, né, é uma tríade. E aí quando eu entrei na ViaFlow, né, me falaram que existia uma vez por mês esse Ritual. ritual, essa reunião, é onde deixa a empresa a par de tudo que está acontecendo sempre. Então é para a empresa inteira, entra todo mundo, e a CEO traz as informações, tudo que aconteceu, tudo que está para acontecer. E quando eu entrei, A CEO é uma mulher também? Grazi Que Rossato, legal. sim. E aí eu tenho uma tatuagem do Ubuntu aqui atrás. Aí a minha amiga que, né, hoje, ela que me contratou na ViaFlow, ela falou assim: "Ó, tudo a ver, Era você já coincidência? tem". Foi coincidência? Não, Eu achei que você tinha tatuado eu já depois. tinha a tatuagem, Meu eu já Deus, que tinha a tatuagem. sintonia, que E aí foi sintonia. engraçado isso, aí ela brincava falando: "Ah, a Mi gosta tanto da empresa que ela tem tatuado Já uma das tatuou. das ações que a gente faz". E nessas Incrível. ações, Roberta, a gente sempre traz e renova e reforça. "Olha, a gente teve um encontro, eu fiz um desafio ano passado que eu queria, encontrar as pessoas da empresa". Então ano Sim. passado, que foi, né, 2022, eu consegui. Eu tenho esse papelzinho aqui, porque Ai, fica no meu maravilhosa. caderninho, e aí eu Aham. tá frente e verso, mas nesse papel, ano passado, 2022, eu consegui conhecer pessoalmente 28 pessoas da ViaFlow. Incrível. Só viajando, indo para cidades, Isso, do meio do encontrando ano pra frente que eu e contei, trabalhando sabe? com as pessoas. Aham, Isso. E aí incrível. eu falei no final do ano que a minha meta era conhecer esse ano, 2023, tentar alcançar muito mais esse número, fechar um Aham. número. E aí Uhum. esse ano nós estamos o quê? Em julho, né? Mas Uhum. vamos pensar que como eu não saí de casa esse mês ainda, Aham, junho. eu hoje, eu te digo que eu já né, encontrei, porque Fisicamente. zerou a Uhum. vida, os 28. Se eu ver eles de Sim, novo, vou começou de contar do zero. novo. Isso. Tá bom. Então, eu já tô assim, 45 pessoas. Uau, incrível. Não, e me Então, conta o que isso fez de bem para você, pessoalmente? exatamente. Então, falando da personalização, para Milani isso Uhum, faz sentido, porque eu conheço as uhum, pessoas que trabalham comigo. A uhum. relação de confiança, proximidade, intimidade, ela se fortalece mais depois que você tem o tete a tete, né, o abraço, Totalmente. a gente fala muito, foi muito engraçado que nessas interações, nesse se conhecer, porque você me conhece só daqui, né, Roberta? Não, eu te conheço só daqui. Então, o dia que você me encontrar Sim. na vida real, e é uma das curiosidades de uma coisa que eu ouvi de uma das profissionais, eu achei incrível, incrível, foi a coisa que mais foi mais curiosa, me deixou mais, assim, foi engraçado ouvir. Ano passado, eu fui para São Paulo, marcamos um co-work, e aí a profissional olhou pra mim e falou: "Mi, você é igualzinha". Então, gente, tem coisa mais legal do que você ir e falar assim: "Olha, você é você mesmo", Você é né. igualzinho que você parece, sabe, porque tem gente que parece que é diferente, né, Ah, mas pessoalmente. exatamente. E eu vi muitas pessoas É, que eu dava os feedbacks e eu: "Gente, jamais imaginei que você era assim. Nossa, achava que você era muito maior", ou pensava: "Ah, você sim, a altura a gente sempre erra. os menino Aham, grande, de repente". sim.
Então, assim, as pessoas também, ai, Mia, eu achei que você era menor, menorzinha, nananã. E aí é interessante isso. Então, além do Sim. bem-estar que isso causa, isso promove, nós somos seres humanos, somos seres em conexão, sempre. Uhum, uhum. Então, independente do nível, maior ou menor proporção, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa se conectar. Quando a gente se Sim. conecta com uma nova pessoa, a gente aprende coisas novas. Uhum. Então, a gente ensina e também aprende. Então, isso também é desenvolvimento e é crescimento. Quando você tem a Totalmente. oportunidade de conhecer o cliente que você trabalha, o time que trabalha com você remotamente, é diferente, a conexão fica diferente, a produtividade fica diferente. Teve esse caso, que foi o último que aconteceu, das pessoas, dos formandos, e aí eles formaram, primeira vez que eles se conheceram todo mundo junto, ao vivo, pessoalmente, e teve um encontro da mentoria deles com o instrutor 2 dias Uhum, depois. uhum. O instrutor ele me deu como feedback o seguinte: é nítido o entrosamento do time depois do Sim. dia do encontro presencial. Então, assim, Hum. cara, é Faz toda a diferença. perceptível. Tem que incluir de forma intencional. Você tem toda a razão. Que bom, você é um excelente exemplo, Mi, para várias pessoas. Adorei a contagem. Eu quero depois que você volte aqui no final do ano para contar Ai, quantas vou pessoas falar se eu foram. conseguir bater a minha meta. Não, vai conseguir, que é encontrar todo mundo, né? Os 65. Eu Dá preciso check. encontrar 65 pessoas. Se o pessoal vai sair, vai entrar gente nova, gente, eu não tô fazendo essa margem. Não, Foi no eu sou início de do ano. O humanas, eu corte sou de foi ali. O humanas, eu corte sou de foi ali. humanas. Sou de humanas e assim, vai Ai, entrando gente nova, eu vou conhecendo, se foi saindo, eu conheci você do mesmo jeito. Deixa eu te falar, isso. nós somos pessoas, então tudo Sim, é sim, toda conexão, né, e relacionamento você leva para sua vida inteira, independente da empresa que você faz parte, sim, né. sim. Sabe que você tá falando de uma coisa que a gente acredita muito? Você falou, somos seres em conexão e que quão necessário é a gente viver em comunidade, né? E aí, tem uma pesquisa de Harvard que acompanhou as pessoas durante, ao longo de muitos anos da vida delas, para ver o que fazia as pessoas chegarem ao final da vida mais felizes. É, parece que, né, os resultados são um pouco óbvios, assim, claro que não são os bens que você acumulou, os títulos que você ganhou, é super importante você viver uma vida em equilíbrio, saudável, mas o número um que faz com que as pessoas cheguem ao final da vida mais felizes é o quão bem você viveu em comunidade. Então, Perfeito. as pessoas que souberam cultivar seus relacionamentos, criar novas conexões, viver em comunidade, essa troca. Então, você tocou num tema importantíssimo, porque os escritórios, né, principalmente os escritórios flexíveis, em que você convive hoje em dia não só em comunidades, que são as suas comunidades, né, das próprias pessoas que trabalham com você, que, como você deu vários exemplos, né, vocês têm vários encontros ali com as próprias pessoas da Via Flow, mas de você se conectar com pessoas também de outras empresas, esses vínculos que você cria, coisas fantásticas podem acontecer. Deixa eu te contar uma coisa, a gente estava falando dos bastidores, gente, a gente tem uma história muito parecida de amor. E, nossa, eu tô aqui na cidade do México hoje, tem muito amor envolvido, Chiquérrima, eu e em você tá em Brusque. Brusque. Ela largou o México, então vocês entendem que assim, qual que é o sonho da minha irmã? Ah, eu quero ser Roberta, entendeu? A Ai, gente tá gente, pensando até nisso. parece. Olha que maravilhoso. Mas assim, a nossa história foi tudo muito rápido, né? Dos nossos relacionamentos. E tudo muito. Mas eu conheci o meu marido, olha só, eu sou case do nosso próprio produto. Eu conheci meu marido num espaço de escritório flexível, em um Meu coworking. Deus, gente, quem tá ouvindo agora isso, vamos deixar aqui um recadinho do coração. Talvez o amor da sua vida está em um coworking e você não está saindo de casa para encontrar. Então, a Tá Roberta é um vendo? case de sucesso, mãe de família, preparadaça. Então, assim, tudo certo. Sim, exatamente. Aí, ela falou daqui pra cima, a gente não imagina que tem daqui pra baixo, tem uma barriga aqui Isso! de Gente, 32 semanas. é uma surpresa maravilhosa. Então, tem Ai, mais gente com a gente hoje nesse tem mais bate-papo. gente. Daniel Hector tá aqui, feliz da vida, morrendo de rir, se divertindo Bonitinho, tá com a vendo? Mi. Mas é isso. E olha, não sei se você sabe também, Mi, mas muito, assim, você deve conhecer várias pessoas do ciclo social, eu conheço várias, que quando você fala, pô, tem muita gente que conhece, né, eventualmente seu marido, uma grande amiga, madrinha do seu filho, num ambiente com a qual você trabalha, que você passa muito tempo com aquelas pessoas, você passa a maior parte. Nós estamos dentro da casa dos 30 e 40, né? Eu não te perguntei a sua idade, mas a gente tá nessa Não, faixa. mas Você nós tá somos antes dos iguais. 30? Não, nós somos olha, parece que eu tenho 20 e poucos, mas eu já tô na casa É. dos 30 aqui já há alguns Eu dias. também tô nas casas dos 30. Eu tenho 35. Mas essa fase da nossa vida. Ah, você também? Ah, então, eu não sabia. Tá vendo? Mas Te contando. maravilhoso. Nessa fase, a gente passa muitas horas da nossa convivência com as pessoas do trabalho, mais do que Perfeito. até com família, com amigos. Então, assim, esses vínculos que você cria
são muito importantes, porque você falou, né, para a vida, assim, para Gerais. Então, com a conexão, viver em comunidade é importante e as pessoas com as quais você trabalha. Então, assim, achei que foi um tema maravilhoso para a gente contar um pouco também desses benefícios para a saúde mental e felicidade, já que a gente está falando de felicidade. Perfeito. E agora eu quero entrar no tema produtividade. Muita gente questiona, né? A produtividade no trabalho híbrido, no trabalho remoto. Como que você enxerga a produtividade hoje na Via Flow? Se teve algum desafio no caminho, que vocês tiveram que adotar alguma coisa para melhorar a produtividade? Se vocês medem a produtividade de alguma forma hoje? Queria entrar um pouco nesse tema dos benefícios do trabalho flexível quando a gente fala de produtividade das pessoas. Existe a questão de como é uma área, né, de soluções e tecnologia, o profissional, ele tem em mente qual que é o papel dele dentro da companhia. Então, nós temos a questão da relação de confiança, a relação de prazos. Então, você bate ponto, a gente tem uma rede de apontamento de horas. Então, minha hora produtiva, né, a hora que eu realmente estava ali. E existe a questão do remoto de ser flexível. Então, existem entregas que eu não consegui fazer durante o meu dia, porque eu tive um compromisso, eu precisei me ausentar, mas eu consigo ter a entrega. Então, você tem a flexibilidade de fazer o seu horário de trabalho, mas se comprometendo com o que você precisa entregar. Então, existe, e como nós somos mais prestadores de serviços, existem clientes que têm uma jornada no horário comercial. Então, quando a gente contrata as pessoas, elas foram contratadas cientes desses acordos, e tudo bem, isso é transparência. Existem setores, né, existem outras frentes que a jornada ela é mais flexível. Olha, nós temos aqui na semana 5 dias. O que você tem que entregar essa semana? Se você vai me entregar isso na quarta-feira, você vai me entregar na terça, você vai me entregar até sexta e vai ter qualidade nesse tempo, um ócio criativo, vai precisar resolver alguma coisa pessoal sua, porque uma vez que você traz para dentro da sua casa, seu escritório, principalmente quem tem família, ele está assumindo mais papéis ali junto com o parceiro. Então está dividindo as responsabilidades. No momento mesmo da pandemia, não tinha escolinha funcionando, gente. Então era dentro de casa um combinado. Então, como que a empresa chega para esse tipo de pessoa, não vê o cenário da pessoa e exige, né? Então tudo é muito acordado, Roberta. Então a questão da produtividade, ela é o compromisso que o profissional né, ele traz, ele se compromete, né, com a Via Flow, com o projeto que ele está, com o gestor que ele tem, e tudo é acordado. Então, tudo é flexibilizado a partir do momento que a gente está com um prazo ok, a gente tem a confiança do cliente, a gente tem uma uma jornada juntos. E quando a gente fala de proximidade de realidade, a gente sabe que se a gente se encontrou aqui presencialmente, eu estou deixando alguém em casa, eu estou deixando família, alguém está me ajudando, né? Eu tenho que sair mais cedo do co-work porque eu tenho menino para buscar na escola. Aham, sim. Eu vou chegar mais tarde porque eu deixei alguém na escola. Uhum, uhum. E não, faz todo sentido. Combinado não sai caro, né? Mas vocês viram em algum momento algo que vocês notaram que aumentou a produtividade ou diminuiu a produtividade, que vocês tiveram que adaptar algo de alguma forma? No que tange a produtividade, é o desafio. Então, por exemplo, Uhum, qualquer ser humano só vai fazer o que desafia ele, uhum, o que ele vai entender que faz sentido para ele. uhum, Então, se você oferecer as ferramentas para as pessoas, se você conseguir proporcionar esse ambiente seguro, onde eu posso falar o que está acontecendo comigo, eu não vou ser retalhado. uhum, Então, isso está 100% associado com a produtividade, porque é uma uhum. relação de ganha-ganha. Isso que você falou também, esse sentimento que o próprio mentor falou depois, né? Que as pessoas se encontram. Eu acho que esse gás que gera nas pessoas também, eu acho que o pós, vocês devem ter, não sei, a gente nota pelo menos na UOBA, quando a gente tem esses encontros presenciais, o pós também, as pessoas estão com aquela chama do gás mais acesas de motivação. Uma responsabilidade de time. Isso, Cara, olha só, se eu que não fizer a ajuda na minha parte, produtividade. Uhum, eu estou prejudicando muito além de mim. Se eu não uhum, conseguir entrar nessa daily aqui, nessa reunião aqui, eu não estou passando o meu andamento, alguém está desassistido de informação e as pessoas precisam estar na mesma página. É isso, assim, a produtividade ela está relacionada com confiança, ela está relacionada com o que eu tenho aqui, com quem que uhum, eu posso contar. uhum, Então, uhum, Roberta, sempre vai ter a ver com a maneira como eu me sinto aqui. uhum, Como eu me sinto uhum, nessa empresa, como eu sou tratado, como eu sou visto. uhum, Então, hoje em dia, quanto mais você é visto enquanto uma pessoa, enquanto um CPF, não só um número,
né? Uhum. Quanto mais você é visto assim, mais você se sente parte. Então, o senso de pertencimento, ele vem da maneira com que a empresa o enxerga, o acolhe. Então, o nosso time, né? Nosso time, ele tem um papel muito importante que é acolher a liderança, preparar a liderança, escutar, ter a estratégia, ter sempre afiado, né, a questão da comunicação e com o time, fazer com que, dentro do nosso formato de trabalho, a gente consiga trazer esse sentimento de família, esse sentimento de time, esse sentimento de pode contar, um ambiente seguro, trazer temas que sejam importantes para eles ouvirem, dar Uhum. voz quando eles sentirem Uhum. que é necessário. Então, a Uhum. gente roda de 3 a 4 vezes no ano uma pesquisa de ENPS. Porque Uhum. a gente tem o NPS, que é da empresa para o cliente, para a gente ver a satisfação do Uhum. cliente, e a gente tem a cultura, né, na ViaFlow, a gente tem a cultura do ENPS, que é a gente saber a satisfação do profissional, como é que está sendo a experiência das nossas pessoas. E Uhum. já veio, por que, que eu estou trazendo isso? Porque dentro dessas pesquisas é que surgem, a gente quer mais ir para o co-work, a gente gosta mais. Então, tipo, cara, Uhum. vem ali o Uhum. nível de satisfação. Sim. Uhum. Não, tô te perguntando isso porque você tocou no final. A gente tem pesquisas que comprovam também que as idas aos espaços de coworking e esses encontros presenciais também aumentam a produtividade das pessoas. Porque é o que você falou, né? Eu vou fazer a apresentação fisicamente, eu vou ter aquele encontro, aquele ritual. Então, acho que tudo isso que você falou complementa a jornada. Acho que o mais importante é ter as pessoas no centro, né? Enxergá-las como seres humanos, escutá-las, elas estarem alinhadas com os desafios da empresa, com o propósito da empresa, sabendo a contribuição que ela tem ali no dia a dia da empresa, óbvio, as pessoas com as quais ela trabalha, o que você falou, né? As ferramentas e os rituais. Por mim, assim, acho que a gente falou de vários temas super importantes aqui. A gente falou da felicidade do colaborador, a gente falou de produtividade, saúde mental, os seres em conexão. Aí você falou muito do poder de escolha, quanto que isso é importante. Trouxe um pouco da realidade da Via Flow também, de encontros que fizeram a diferença. Você trouxe seu depoimento pessoal também, da sua Sim. competição aí, que eu quero saber o final dela. Não sei se você queria deixar alguma mensagem final para as pessoas que estão nos escutando. A questão da gente ser o CEO da nossa própria carreira. Então, Ai, vamos. é muito importante a gente ter consciência disso. Uhum, Porque eu acredito muito que durante muito tempo nós vivemos eras onde as empresas tinham que dar muita coisa, né? Eu só vou, por que que eu escolho alguma oportunidade, né? Olha, é o combo, né? Eu escolho porque me dá isso, ali eu vou ter isso. Entenda, você é o CEO da sua carreira. uhum, Então, uhum, as suas escolhas, elas têm que ser bem direcionadas, pense bem onde que você vai se sentir feliz, né, a gente está falando de felicidade no trabalho, conforto, e a questão de nunca desistir de nada uhum, que queira, né, se você dentro da sua realidade, eu gostaria de ter essa possibilidade, cara, no Brasil inteiro, em algumas partes do mundo, tem a possibilidade do coworking, né, experimenta, a Oba traz isso, quer experimentar, convida um amigo, Ó, isso vou da pegar o gancho do Experimenta, tá? isso, Rapidinho. pode Porque tem vir. um QR Code aqui na tela, gente, do Experimenta, exatamente como a Milena falou. Se vocês quiserem experimentar qualquer um desses mais de 2.000 espaços, que a gente tem mais de 240 cidades, pode ter um do ladinho de vocês, vocês viram, né? Em Bruxelas tem 3. Pegue o QR Code aqui na tela, que vão ter 2 diárias gratuitas para você ter um dia de trabalho incrível em qualquer um desses escritórios flexíveis. Quem sabe você não encontra com alguém da Via Flow Quem em algum sabe você não desses encontra com uma espaços. pessoa da sua vida, pra você É casar, o amor da sua entendeu? vida. Então é É isso, verdade. se Obrigada. permita. Não Roberta, Sim. a questão ela é essa, se eu tiver que deixar um É recado, o é você flow, né? é Já o que você falando de flow, ver flow, quando a gente tá em movimento, se permita, as coisas acontecem, né? e nós somos seres humanos, e o Pode ser ser numa humano é movimento. trilha, Pode ser assistindo num negócio de um sol o nascer do nascendo, sol. gente, e Gente, pode ser foi num assim que ela conheceu o coworking. marido dela, tá? A gente só tá dando contexto Isso. pra quem não tava na conversa antes. É Ou assim que pode a ser no gente começou um coworking. relacionamento sério, um negócio, uma É, saída para poder ver o sol nascendo. Vi sol nascendo até olha que coisa hoje. linda. Ma Maravilhosa. mas é isso, é se Mas permitir, não se travar, né, e pensar, tem muita possibilidade, tem muita coisa acontecendo no mundo, é, tem muita coisa bacana, e a questão de se conectar com as pessoas, você só tem a ganhar. Então, isso, independente de qualquer coisa, a gente nas trocas, né, a gente sempre aprende, a gente também sempre ensina. Então, sempre. somos seres em conexão, em movimento, então seja sempre essa pessoa em movimento, é isso. Adorei, isso tem tudo a ver com o Oba. Assim a gente termina esse papo delicioso de mais um Oba Convida. Muito obrigada quem ficou com a gente até agora. Foi maravilhoso. Se vocês quiserem também receber mais conteúdos como esse, se inscrevam também para poder receber todos os nossos conteúdos de Oba Convida.
E muito obrigada mais uma vez, Milena. Foi um prazer ter você aqui com a gente, de verdade. Adorei. Eu é Obrigada. que Viu? fiquei feliz. Alegrou a minha tarde. Eu sei que vai alegrar quem for te escutar em qualquer momento aí. Ai, que Obrigada. ótimo. Eu que fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita. É legal demais ter esse espaço, né? Pra gente contar um pouquinho da gente, contar um pouquinho da Via Flow, o que que a Via Flow tem feito aí de diferente. E quem sabe lá na frente vai ter muito mais coisa, né? Pra gente Isso. poder Você volta aqui compartilhar para aí. contar. Volta aqui que Isso, a eu gente tenho quer que saber. falar se eu E conseguir ver obrigada todo pela mundo. confiança, pela parceria, por serem nossos clientes. Vamos juntos aí construir a mil mãos, continuar crescendo. Obrigada, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada, tá, Roberta? Que venha aí esse príncipe para encher ainda Amém. mais de alegria seu lar. Muito obrigada, Amém, valeu amém. demais. Obrigada. Um beijo. Beijo, Tchau, tchauzinho. tchau.